Falando do principal jogo da rodada, né, Flamengo e Cruzeiro, mas antes eu queria fazer um exercício mental para vocês antes de passar. Pensem num gol do Pedro. Pensa aí, um gol do Pedro do Flamengo. Qualquer um? Qualquer um, pensa. Que ele tenha feito ou imaginar ele fazer? Que ele tenha feito, pensem. Onde que foi esse gol? No Maracanã. Tenho certeza que vocês pensaram no gol do Maracanã. Eu pensei no Maracanã mesmo. Por que o Felipe Luiz não escala o Pedro de titular num jogo importante? Desculpa, aí não dá. Não, me desculpa. Me desculpa, não. Você acha que o treinador... Não, com certeza. Então tem que pegar o amuleto, joga, chama a mãe de santo pra poder jogar a carta. Não, desculpa. Você não pode o estádio que ele joga melhor... Esse foi um exercício mental, mas você não pode deixar o melhor centroavante do Brasil no banco de reserva. Eu acho que independentemente de ser Maracanã ou não, eu acho estranho o Pedro ser reserva. Aí sim, aí eu concordo com você. Então deve ter... Essa é outra questão. Não, o Felipe deve ter argumentos para não escalar o Pedro. Qual? Não estou no dia a dia do Flamengo. Porque ele colocou o Carrascal no lugar do Pedro para fazer a função que ele não é dele, concordo com você. Que ele fez um falso 9, tudo bem, até jogou bem o Carrascal, acho que jogou bem, mas o Pedro é o cara do Maracanã. Se você aceitar que tem que botar o cara porque é o cara do Maracanã, eu tenho que botar o cara porque o cara vai jogar contra o ex-time e a lei do ex. Aí não dá. Fica muito simplista. Funciona. A lei do ex é a única lei que funciona. Põe pra jogar. Aí fica muito simplista. Eu acho que o Felipe Luiz, ele deve ter argumentos do dia a dia que levem ele a achar que não é pra colocar o Pedro. Ele entende que o Pedro é um jogador que não vai fazer a tal da marcação-pressão, da intensidade de jogar no Flamengo. Mas, independentemente de intensidade ou não, de boa fase ou não, o Pedro, claro, não tá na melhor fase da carreira, mas o recorte dos últimos 10 jogos é de 7 gols do Pedro. E o recorte, por exemplo, dos últimos 10 jogos de um cara que tá numa fase fantástica, que é o Flaco Lopes, é de 6 gols. Você vê que maluquice. Tudo bem que o Pedro fez 3 gols contra o Vitória. Sim. Mas não interessa. Mas ele fez o gol. Que foi um jogo atípico também, né? Atípico, mas o Flamengo fez a parte dele. Que é o que se espera que o Flamengo faça. Eu, particularmente, vejo no Carrascal um jogador com aquela característica de muitos jogadores colombianos. Eles tecnicamente são muito apurados, mas eles taticamente e mentalmente são muito instáveis. Ele é um jogador que, sabe, em vários momentos... Ontem, por exemplo, se o Jorginho não dá uma bronca nele com 20 minutos de jogo, ele ia ser expulso. Porque ele tinha tomado um amarelo imbecil. Exatamente. Ele tomou um cartão amarelo imbecil, num cartão completamente imbecil, e 5 minutos depois ele foi dar outra porrada, o Jorginho falou, você tá louco? Você quer ser expulso? É isso aí. Então, assim... Ele já tinha problemas no River, ele no CSKA, na Rússia, acabou não acontecendo. Eu, particularmente, vejo o Carrascal como jogador de rodagem. Eu jamais abriria a mão na minha equipe do Pedro para ter o Carrascal. Até pelo faro letal de gol que tem o Pedro. Mas o Pedro não vai ajudar a compor. Você pode montar um sistema de um Flamengo que ele estava jogando, inclusive, com essas intensidades. Depois eu queria falar a respeito também de outros jogadores. Mas com um centroavante, que se esse time criar da forma que o Flamengo pisa na área, em algum momento ele vai achar um gol. Minha visão. Em detalhe em relação ao Flamengo, de um modo geral, a gente aqui, nós e todo mundo, batemos numa tecla aqui, quase que a tecla já está arrebentada, de que é o grande e o maior elenco disparado da estratosfera da América. Só que nos últimos tempos, não é um jogo ou outro, se você fizer um apanhado de jogos do Flamengo, ele tem tido um rendimento bem abaixo do que ele pode oferecer. Travas, né? Alguns jogos com muitas dificuldades, empatou em casa com o Grêmio, empatou ontem com o Cruzeiro, que é um grande time, mas você joga em casa num momento desse do campeonato, um elenco desse tem que tentar se impor para ganhar o jogo, não consigo fazer um gol. Se você pegar, inclusive, os números do jogo, o Rossi fez muito mais defesa que o Cássio, foi mais exigido que o Cássio. Então, na própria Libertadores, o Flamengo foi por um fio em alguns momentos da competição. Quase não passa na primeira fase e só passou graças a um gol contra o Tátira no último minuto do jogo. Num grupo... O Tátira que foi o pior time de todos os grupos. O grupo era bizarro. O Tátira teve 0 pontos, foi o pior time entre todas as chaves da Libertadores. O Tátira foi o pior, nos números, 0 ponto. E no Maracanã, o Flamengo teve que fazer um gol. O Flamengo evitou a eliminação contra o Tátira no último lance que o Rossi salvou. Porque o Tátira quase fez um gol. Se aquela bola entra, o Flamengo nem passaria nas oitavas. O Flamengo. E contra o Estudiantes foi nos pênaltis, cara. Depois de iniciar com 10 minutos fazendo 2-0, a gente brincou até no grupo dizendo que ia virar 4, acabar 8, não sei o quê. Tomou um gol, acabou 2-1 e perdeu o jogo lá na Argentina.
E não é que perdeu porque foi um risco calculado, porque tava com um regulamento debaixo do braço. Não, perdeu porque jogou mal. Perdeu porque perdeu mesmo. Foi pra pênalti, pô. Então, e ontem, cara, você vê que com a bola nos pés, em algumas jogadas, algumas tramas, o Flamengo realmente tem um nível superior. Mas isso não tá significando efetividade. A bola não tá entrando tanto quanto deveria, quanto poderia. Existe uma rascaeta dependência no Flamengo. Exatamente, quando ele não brilha no jogo. Então, que há muito tempo essa dependência troca técnico e passa por cima do cara. Quando ele não tá bem como ontem, e o Cruzeiro deu uma encaixotada nele, o Flamengo não rendeu. Porque não adianta você achar que o Plata vai armar jogo, que não vai armar jogo. Mas o Carrascal pode fazer esse papel. Ele veio pra fazer esse papel. Ele veio pra fazer esse papel, mas aí ele é escalado como funcionário. Ontem ele jogou em outra função. Aí é erro do técnico, né? Equipe que tem lateral direito jogando de centroavante, que tem goleiro jogando na ponta esquerda, aí mas fica mais difícil, né? Exatamente. Aí eu acho que tem uma resposta para aquilo que o Mário perguntou pra gente. Pô, você tem um cara que nem o Pedro no banco, tá? E você vai improvisar o Carrascal pra jogar ali, alguma coisa a mais tem. Se ele coloca tem. o Bruno Henrique, beleza, vai. Não, o Bruno Henrique ainda é da função. Ele pode fazer. Pode. Apesar que joga um pouco mais aberto, pode jogar no meio. Mas assim, o Carrascal não é da função. Então, pra não botar o Pedro, tem que ter alguma coisa a mais. E Loeble, tem que ver que essa novela com o Pedro já tá vindo de tempos, né? Já foi falado numa entrevista coletiva, o Pedro veio, se pronunciou, se conversaram, pediram desculpa, mas parece que não acabou, né? Não voltou, ele não conseguiu voltar. Ficou uma rusga, parece, né? Coisa de boleiro. E olha que teve o jogo, a relação Flamengo é azeda. e Vitória. Exatamente. Flamengo e Vitória, o Pedro deitou e rolou. Tudo bem, foi contra o Vitória, um time na zona de rebaixamento e tal. Mas o Pedro jogou muita bola naquele jogo. Sim. E todo mundo cobrando assim, o Ancelotti tem que ver o Pedro, não é possível. Sim. E de repente muda de novo. E ele fica esse inferno. Vamos falar contra o Vitória. O Pedro faz um golaço contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes, exatamente. Na ida no Maracanã. Na ida no Maracanã. O gol dele é um golaço. Por isso que o Alemão falou. Jogo no Maracanã, né? O Pedro se destaca. Mas o Pedro é importante em qualquer estádio, né? E mesmo assim ele não conseguiu se consolidar como, né, principal do jogo. Inclusive, a gente abriu uma enquete no chat para vocês que estão acompanhando aí. O Pedro deve ser titular do Flamengo? Então vamos votar todo mundo lá. O pessoal já tá votando 79% sim, tá? Então, assim, o pessoal tem a mesma... não tem como. A mesma ideia que a gente aqui, ver como que vai acabar essa novela. A linha ofensiva do... Por exemplo, Loeble, a linha ofensiva do Flamengo, como você acha que deveria ficar montada? Com o Pedro. Ué, ele jogando de 9. Eu não preciso trazer o Bruno Henrique pra dentro, eu não preciso botar o Carrascal pra jogar na função que não é dele. Mas quem você colocaria? Você tiraria o Samuel Lino? Não. Vamos pensar num quarteto ofensivo. No jogo de ontem você tira o Carrascal e o Carrascal não tinha muita dificuldade. Só. Eu trocaria o Plata pelo Luiz Araújo. Eu também. Pode ser também. Pode ser. Eu já prefiro, eu acho que o Plata não tá jogando, e eu tô 100% com o Alex. O Flamengo não tá jogando o que pode, eu acho que na metade, olha lá. Mas eu ainda fico com o Plata. O Plata é o Camanducaia com grife, cara. Não, cara, eu acho que um bom jogador. Eu também acho. Eu não vejo nada desse jogador. Aliás, eu tentaria conversar com o Samuel Lino, que também não tá bem, mas ele é muito bom jogador. Custou mais de 70 25 milhões. Porque se o Samuel Lino conseguir fazer o lado direito do campo, e hoje esses jogadores eles são híbridos, né? Eles trabalham nos dois lados. Se o cara conseguir fazer o lado direito do campo, o Bruno Henrique faz a esquerda e joga o Pedro na frente. Também E aí você faz um ataque com jogadores de muito respeito. O Bruno Henrique fisicamente tá bem, tá conseguindo acompanhar boa parte do ritmo do jogo, dessa intensidade. É um jogador muito mais decisivo do que o próprio Samuel Lino no Flamengo, do que o próprio Plata no Flamengo, do que o Luiz Araújo. O Bruno Henrique é o Plata fez o gol da final da Copa do Brasil também, né? Quem? O Plata fez o gol da final da Copa do Brasil lá na... mas na verdade o gol foi do Gabigol, né? No Maracanã, né? Enfim, o gol do título foi dele. Agora, o Flamengo não pode se sabotar com jogadores que ficam amarrados nessa história de função tática. O Samuel Lino ontem, função tática. O Plata tá no time porque, olha, é importante... Recompõe bem, né? O Flamengo, já que é um time em que ele gosta de posse de bola, ele não pode ter em campo jogadores que, com a posse de bola, são limitados. Pelo menos o Plata é um deles. O Carrascal com posse de bola para esse ritmo hoje é inferior ao Pedro na hora de finalizar.
Na hora de você jogar como centroavante, não dá pra comparar o Pedro com o Carrascal. Ah, lógico que não. Entendeu? Até porque não então, é, assim, né? então aí o Felipe Luiz, na proposta de jogo do Flamengo, coloca atletas com características diferentes da execução que eles precisam fazer. É Então esse que é você o problema. concorda que você acha que tem alguma coisa a mais com relação ao Pedro? De relacionamento? Porque não é possível. Eu concordo. Não é possível, Tem. Que o clima Com é certeza. azedo. O clima dos dois é azedo? É azedo. Tá? É azedo, é cada um por si. Estritamente profissional. Totalmente profissional. E às vezes, o que, Não está sendo. o que deveria se basear no profissionalismo, às vezes transcende pro lado pessoal, porque não tá sendo. gerando uma barração no Você time. sabe É quando isso. vai aparecer isso daí? Quando um dos dois não tiverem juntos. Exato. Quando Quando sair. o Felipe Luiz vai embora do Flamengo, ou o Pedro vai embora do Flamengo, aí vai ter aquela entrevista. Em alguma especial sabe? futura, assim. Tipo o Roger Guedes deu uma entrevista Sim. falando do Vitor Pereira, sabe? Aquela Sim, coisa sim, assim. sim. Pô, o cara era chato pra cacete, era mala, não sei o que. Tá. Vai acontecer esse tipo de coisa. Vai acontecer esse tipo de E coisa. outra coisa, o Flamengo é um time que ele tem uma previsibilidade. Se hoje, como fez o Cruzeiro ontem, que ele fechou 2 volantes em cima do Saúl e do Jorginho, ele matou a Arrascaeta. Ele matou a O Arrascaeta. Arrascaeta não jogou nada. Não, o Arrascaeta não jogou nada, Tocou na porque bola. também os 4 volantes do Cruzeiro ontem, que eu particularmente não teria escalado 4 volantes, né? Porque você pega Matheus Henrique, Christian, o Romero e o Lucas Silva. Mas pra essa função específica de não deixar o Flamengo desenrolar o jogo dele no meio campo, ela funcionou, né? Agora, qualquer outro time que não joga com 4 volantes, se ele conseguir marcar a saída de bola do Jorginho e espelhar em cima da marcação a Arrascaeta, o Flamengo não anda, hein, gente? E foi Não sensacional anda, hein? o Jorginho cobrando a torcida, né, gente? Foi sensacional. Ajuda, porra! Né? Pô, só faltou falar pros caras assim, isso aqui não é ópera, como é que é? A torcida do Cruzeiro fez muito mais festa no Maracanã do que a do Flamengo. Será que a torcida do Flamengo não tava gritando, só que tinha muito vento e o barulho da torcida não chegava no campo? Pode ser também, né? Pode ser também. Cada um mas tá virou tempo. ouvindo, né? Pode ser. o jogador cobrar é sensacional, né, gente? Porque você vê a torcida cobrar os jogadores. E outra, ele tá cobrando a torcida do Flamengo, não do Ibis. Né? Isso, Pô, isso isso. aqui, porra, é a nação. Como é que vai cobrar a nação publicamente, né? Imaginou. Bom, se ontem a ONU precisava de uma chancela A fazer a nação não rolou, né? Falou, não, ainda não. Não né? tá na hora ainda. Não tem uma estão revolução. prontos, não estão prontos pra isso. Toda mudança sociopolítica no mundo se dá por uma revolução e pela voz do povo, certo? Agora, se a voz do povo tá muda, aí não tem como fazer revolução e criar um país, né? Não dá. Agora, o pessoal tá perguntando aqui no chat, viu, Carla, pessoal? Cadê a Letícia? Ó, a Lelê, ela tá dodói hoje, ela acordou com a garganta ruim, ela mandou uma mensagem de manhã falando que não conseguiria, então a Lelê tá doente, mas, pô, participa aí. O pessoal tá falando, ó, sem Lelê não tem like, sem Como Lelê não... assim? Não, peraí. A Lelê, ela falou pra mim, ó, avisa aí que eu não tô aí, mas pede pro pessoal dar like, deixa seu A like. Carla vai Corta pedir aqui like. pra mim. Corta aqui pra mim. Corta pra Gente, como assim não vai ter like? Tá todo mundo É isso aqui, aí, Carlinha. falando de todos Chama os a times. responsa. Eu sei que a galerinha do Flamengo fica meio assim, a do Fortaleza daqui a pouco a gente vai falar. Mas, gente, dá o like, ó. Nós estamos com 1.300 telas e só 200 likes. Não, isso aí Não, não existe. Gente, Vocês estão malucos. Cadê? Isso aí vocês estão malucos. Vamos dar essa força. Cadê, aqui pro pessoal? Larga de Ó, se preguiça. a gente chegar em 1000 likes até daqui a uns 10 minutos, Ah, tá o um programa. Facincani vai cantar o hino do Corinthians. Boa. Aqui. Boa. Pessoal, não dê like. Então eu quero que vocês deem dislike. Não, assim. Ele olhou meio torto. Não, aí não. Olhou. Ou então Não. a gente põe o alemão pra dançar igual... Em clima de Oktoberfest, o alemão. Ô, diretor, fala aí, diretor. Exatamente. Se tiver 1000 likes, o que acontece? Alemão dança. Alemão vai tira o dedo. Tá bom, vai, eu danço, vai, mas tem que chegar. Vai ser a West October. É isso. Oktoberfest. October West, isso. Melhor. Mas é isso, pessoal. É o seguinte, a gente vai falar de São Paulo daqui a pouquinho, mas Pô. antes eu preciso fazer uma... Pode falar. Não, eu ia falar da arbitragem do Abate Flamengo? Abel, que o Felipe Luiz Aliás, é quase o melhor nunca... árbitro do Brasil hoje. Mas o Felipe Luiz quase nunca reclama de arbitragem. Ele reclama. sempre tem aquela postura mais polida, de sentar ali e falar, olha, não quero Mas você acha falar que ele muito errou de alguma coisa no jogo? E o Felipe Luiz ontem estava espumando, cara. E ele na coletiva, pela primeira vez, falou que ele, olha, eu não costumo falar de arbitragem, mas o que o Abate Abel fez hoje, eu não consigo... eu tô agoniado de lembrar do que ele fez em campo, de picotar tanto o jogo, de ficar toda hora parando. E ele falou, temos que... Quer dizer, quando o Flamengo tem um pouquinho mais de dificuldade na partida, ele reclama da arbitragem. Eu acho que eu vi outro jogo, viu? Eu também. Eu vi outro Aí jogo. Por Ele ainda exemplo, falou. o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo contra o Corinthians porque ele não reclamou da arbitragem também. Não achou? foi pênalti pro Cruzeiro. Não foi-
Não foi que o Cruzeiro reclama. Não foi também. Então, ele tem nada. O que interferiu no resultado? E ele falou assim, ó, já que temos a arbitragem com problemas, todos nós teríamos que nos espelhar na arbitragem da Premier League, porque eu imito os técnicos que eu gosto, que eu acho os melhores, então os árbitros têm que imitar os árbitros da Premier League. Fica aqui o macaquinho aqui, ó, fica imitando, o cara faz assim, o macaco faz daqui. Ó, Alex, a gente tem um trechinho da sonora do Felipe Luiz. Ô, Lucas, coloca aí pra gente ouvir, a gente debate aqui depois, pode pôr. Em outras ocasiões aonde eu tô. Tô muito feliz de estar liderando esse grupo de jogadores e acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. É claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. E o Wallace, verdade, talvez seria um jogo hoje para o Wallace, mas eu optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo, eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado, a nível tático muito alto, e qualquer mudança tem uma consequência, tanto é que o treinador deles também não trocava e assim foi quase até o final. É isso aí, então Felipe Luiz aí, e até no chat aqui, ó, Roberto Guerra, Varmengo, sempre Varmengo, reclamam da arbitragem quando não ganham de pênaltis inexistentes, né? Então... Eu acho que isso é um ponto a ser colocado, porque ontem o jogo estava pegado, o Ramon estava dando as faltas que tinham que ser dadas, deu os cartões que tinham que ser dados tanto para Cruzeiro como para Flamengo, porque foram pegadas para cartão amarelo. Queria entender da onde que esse lado blasé do Felipe Luiz tem razão. Ele tem que, sabe, comparar nível europeu. Ô Felipe, calma. Calma que foi um bom jogo, entendeu? Agora, toda essa comparação, esse ar de superioridade só faz mal pra você, meu camarada. Só faz mal pra você. Porque você é um cara inteligente, você é um cara de boas ideias. Agora, toda vez você sempre tem uma muletinha blasé para querer se referir a algum insucesso da sua equipe. Ontem você errou. Ontem você errou bastante, inclusive na escalação. Você tem errado, tá? Outro exemplo, esse lateral direito, o Varela, é um lateral muito limitado. É uma avenida, é uma mãe para quem jogar em cima do Varela, hein? É uma mãe, hein? O Cássio elogiou a arbitragem. Só para a gente falou da crítica do Felipe Luiz, o Cássio elogiou a arbitragem. A gente falou o seguinte: a gente reclama tanto de arbitragens, um jogo desse nível foi muito bem arbitrado, com coerência, soube segurar o jogo. Então, legal também. E só um detalhe, né? O Cruzeiro na vida do Flamengo não tá muito bom pro Flamengo, né? Porque 4 pontos, né? Não, desse só brasileiro. ponto. O Flamengo só ganhou um ponto, perdeu lá. O Cruzeiro ganhou 4 pontos. Se tivesse o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, antes de ir pro break, eu queria que a Carla falasse o resultado da enquete. Você tem aí, Lucas, a chuteira do Gabigol? Só pra gente passar rapidinho, que ele usou na partida de ontem, né? O Gabigol que entrou no segundo tempo, né? Mas entrou pilhado, olha lá a chuteira dele. Tem um coração metade azul, metade vermelho. Vou falar uma coisa. Eu, presidente aos dois times, no meu clube não faz isso. Eu tenho uma coisa... pega mal, então, fazer isso? Eu acho que você precisa respeitar quem paga o seu salário. Entendeu? Hoje, ele pode ter uma história linda no Flamengo, parabéns, faça um busto, faça um troféu, faça o diabo. Hoje ele joga no Cruzeiro, eu entendo que ele tem que respeitar o azul do Cruzeiro. É isso. Carla, isso aí, então vamos ver aqui como ficou a enquete. A gente encerrou aqui a enquete, ficou 72% que realmente o Pedro precisa ser aí titular do Flamengo. Então a torcida, o pessoal do chat está concordando aqui com a gente. Mas daqui a pouquinho a gente tem mais coisas para falar. Tem o jogo do São Paulo com Fortaleza. Vamos, São Paulo! Tem bastante coisa pra gente comentar.
Continuem deixando os likes aqui, ó. Aumentou. A gente já foi pra quase 600 likes. Ó, Então, a Lelê tá no grupo aqui. Cadê? Ela falou que pra deixar like, viu? A Lelê pediu. A Lelê tá pedindo, hein? Vamos honrar ela nessa sexta-feira. Vamos ver o alemão dançar. O hino da Inter de Limeira. E mil e com meta de 2.000 likes até o final do programa, que não é muito, hein? Exatamente. Porque, ó, eu fico na minha live puxando a força esse like, hein? Então, meu amigo, é o seguinte, 2.000 até o final da live, hein? Pelo amor de Deus.